Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Apóstolo Lindomar Oficial. Hoje nós iremos refletir um pouquinho mais acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então já vai se inscrevendo aí no canal, se você ainda não é inscrito, deixa teu like, posta teu comentário aí embaixo e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Nos vemos logo depois da vinheta. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Existe uma certeza muito importante que a gente precisa ter acerca da palavra de Deus. É que no meio da nossa caminhada rumo à cidade celestial, nós iremos enfrentar muitas batalhas, muitas lutas no meio do caminho até chegarmos ao céu. A nossa vida é uma vida de peregrinação aqui na terra e em meio a essa trajetória de vida, nós iremos enfrentar muitas dificuldades no nosso caminho. Isso aqui é uma verdade que não tem como a gente fugir dela, porque todos os servos de Deus, ao longo de toda a história da humanidade, nós vemos que eles eram pessoas que, durante a sua caminhada, eles enfrentaram muitas lutas, muitas dificuldades nos seus caminhos e, graças à fé daqueles homens, daquelas mulheres, eles conseguiram grandes vitórias em meio a grandes tribulações. Então conosco também não é diferente. A gente vai passar por muitas lutas, nós vamos enfrentar muitas batalhas, porque durante a nossa caminhada muitos obstáculos irão se levantar contra nós e nós precisamos perseverar, servindo a Deus com alegria e enfrentando as lutas, para a gente não desfalecer no meio da caminhada. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Glória a Deus. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não vos lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada, glória a Deus, Jesus, de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
nós estamos diante de uma passagem maravilhosa que foi ensinada pelo apóstolo Tiago, que recebeu diretamente do Senhor, que nos mostra a importância das lutas, das provações para o nosso crescimento espiritual. A gente precisa crescer espiritualmente na graça, em fé e no conhecimento de Deus. E as lutas, elas nos aproximam de Deus e nos faz pessoas mais experientes, mais tementes a Deus, com uma fé mais sólida na palavra de Deus. Glória a Jesus. Veja que no versículo de número 2, Deus começa falando assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Glória a Deus. Então veja que o contrário do que a igreja moderna está falando, ensinando para as pessoas, os apóstolos, inspirados por Deus, eles exortavam os irmãos a se alegrarem em meias tribulações. E quando a gente fala de tribulações no primeiro século, aí, nos 3 primeiros séculos da igreja primitiva, não é o tipo de provações que nós enfrentamos em nossos dias hoje. As provas aqui a que o apóstolo estava se referindo eram as perseguições que haviam sido instaladas contra a igreja, irmãos que estavam ali arriscando suas vidas, cabeças de crentes estavam rolando, né? A gente vê que logo no começo, no livro de Atos, lá no capítulo 6, capítulo 7, já começa uma perseguição ferrenha contra a igreja depois que eles matam Estevão. Mais um pouquinho mais na frente, lá no capítulo 12 de Atos, nós vemos uma outra perseguição que foi iniciada por Herodes, aonde ele assassina o apóstolo Tiago, com uma espada. Ele atravessa o apóstolo com uma espada. E ali começa mais uma perseguição. E essas perseguições, elas se expandiram por vários lugares. Os primeiros 3 séculos da igreja foram marcados por cerca de 10 ferrenhas perseguições contra a igreja. Alguns teólogos até chegam a afirmarem que foram 12 perseguições, e uma mais terrível do que a outra. Esses irmãos, quando eles anoiteciam vivos e amanheciam o dia vivos, já era um milagre que havia acontecido, porque suas cabeças ficavam a prêmios só pelo fato deles se autodenominarem cristãos. Então veja que as lutas eram intensas contra os irmãos da igreja primitiva. Quando Tiago escreveu esta carta, foi em um desses períodos aonde a igreja estava sofrendo ferrenhas perseguições. Muitos irmãos estavam dispersos. A gente vê que ele fala aqui das 12 tribos dispersas, A gente pega lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 1, Pedro fala dos estrangeiros dispersos, Os irmãos que estavam sendo perseguidos e eles estavam fugindo, até para
que se cumprisse o que Jesus falou para os apóstolos. Jesus disse: quando vocês forem perseguidos em uma determinada cidade, fujam para outra, e assim a igreja primitiva fazia. Só que aqueles irmãos, em meio a grandes tribulações e perseguições contra a igreja mesmo assim, ela crescia em graça e em fé. Eles iniciavam uma perseguição em um determinado lugar, os irmãos fugiam para outras cidades, e quando eles adentravam aquelas cidades, eles já começavam ali anunciando as boas novas do Senhor Jesus Cristo, e muitas pessoas elas se convertiam a Deus, multidões se convertiam a Deus e eram salvas mesmo em meias perseguições. Quando nós analisamos o contexto em que nós estamos inseridos em nossos dias, nós vemos que hoje, embora exista em vários lugares aí pelo mundo afora, muitos irmãos que estão sendo perseguidos, né, nas áreas onde predomina o muçulmano, o comunismo, enfim, nesses lugares muitos cristãos são perseguidos e mortos, né? Muitos vivem escondidos da sociedade com medo de serem mortos. Ao contrário desses lugares, nós ainda estamos em um país onde ainda existe uma certa liberdade para se pregar o Evangelho, né? Então, por enquanto, a gente ainda pode chegar em uma rua, pegar uma caixa de som e ali começar a ministrar a palavra com liberdade, por enquanto, né? Porque já já essa liberdade também será tirada de nós, porque as profecias que tratam da volta do Senhor Jesus, e entre elas está o fato da igreja ser perseguida mais uma vez, estas profecias, elas são globais. Então, elas tomarão proporções globais. E isso quer dizer que logo, mais cedo ou mais tarde, elas irão nos atingir também. Mas, por enquanto, as tribulações que nós passamos em nossos dias, não deixa também de serem tribulações, porque muitas vezes a pessoa está na igreja e ela está enfrentando problemas financeiros, às vezes problemas no casamento, às vezes algum filho, alguma filha que estão nas drogas, na prostituição, e assim a pessoa vai sendo provada, né? E sem falar ainda nas enfermidades que muitos de nós fomos submetidos a esse tipo de provação, aonde muitas vezes muitos de nós somos desenganados pelos médicos, e mesmo assim a gente consegue se manter ali firme na palavra, e muitas vezes Deus nos dá mais alguns anos de vida, Deus faz um milagre em nossas vidas. Então, o tipo de tribulações que nós estamos passando, pelo menos aqui no Brasil, diverge um pouco daquelas que muitos irmãos estão passando por aí afora, principalmente os missionários que estão pregando o Evangelho em outras nações. Mas veja bem, isso não descarta a possibilidade de que a igreja ela passa por dificuldades na sua caminhada, né? Como eu já falei anteriormente, muitas tribulações, barreiras irão se levantar contra nós, as adversidades da vida, os obstáculos que a vida nos proporciona, tudo isso são tribulações, e nós só conseguimos vencê-las se nós estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, por exemplo, eu costumo falar que a teologia do Senhor Jesus, ela é diferente da teologia que nós aprendemos
nos seminários de teologia, nas faculdades teológicas, porque ali nós estamos aprendendo com os homens. Mas quando a gente é levado para o deserto, aí nós vamos ali aprender diretamente com o Senhor Jesus Cristo, e é ali que nós crescemos espiritualmente, porque é nesses momentos que nós nos aproximamos mais de Deus. Então veja que os irmãos, mesmo diante de grandes tribulações, perseguições, e muitos deles sendo mortos, glória a Deus, eles não desistiam do Evangelho. Pelo contrário, eles se alegravam pelo fato de estarem sofrendo por amor ao Senhor Jesus e à sua palavra. Então, nós devemos nos alegrar em meio às perseguições, às tribulações que nós passamos na nossa vida. Então, por exemplo, aqui a palavra tentação, lá no original, peirasmos, no grego, em algumas passagens traduz-se como provações, e em outras passagens traduz literalmente como tentação. Neste versículo específico, ela tem o sentido de provas. Os irmãos estavam enfrentando muitas lutas, muitas provas, e os apóstolos exortando a igreja a permanecerem na fé, e com alegria eles permanecessem firmes na palavra de Deus. Mas veja bem, no versículo 3, Deus diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então veja que primeiro ele pede para os irmãos se alegrarem nas tribulações, não ficarem tristes, E aí você às vezes pode ficar perguntando assim, mas como se explica isso? Alguém que estava sendo perseguido, a qualquer momento ele poderia ser morto, e mesmo assim eles ficavam alegres em meio àquelas provações, Eu já vi irmãos na igreja, pessoas que estavam sendo provadas por Deus, e eu presenciei isso pessoalmente, ver a pessoa ali, ela não tinha nem o que comer, que ela tinha um pouco de água no pote, e a gente chamar ela para uma oração, e ela ser a pessoa mais feliz do rebanho ali, dos irmãos que estavam orando, ela em meio a grande tribulação, mas ela conseguia ser feliz. Pessoas que estão enfermas, desenganadas pelos médicos, e mesmo assim conseguem manter-se felizes. Ou seja, aquela enfermidade, aquela tribulação, aquele problema não consegue afetar a sua alma. Ela está ali desenganada pelos médicos, mas feliz porque ela está em paz com Deus. E o segredo é exatamente esse aqui. O segredo é que ela tem Jesus na vida dela. Quando a gente tem Jesus em nossas vidas, não importa o tamanho da tribulação, a gente consegue permanecer em um equilíbrio emocional assustador para quem está de fora. E isso acontece porque a gente está em plena paz com o Senhor, nosso Deus. A doença, a dor, o sofrimento não consegue tirar aquela alegria, aquela comunhão que você tem com Deus. Na carta aos Romanos, o Senhor Deus diz assim, Carta aos Romanos, capítulo 5,
versículos 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Glória a Deus. Santo Deus, veja só. Paulo está falando aqui, inspirado por Deus, que os irmãos primitivos, eles se gloriavam em meio às tribulações. E ele diz aqui um dos motivos pelos quais eles se gloriavam, porque a provação, ela produz em nós paciência. Se você prestar atenção, uma pessoa que foi muito provada por Deus, ela é uma pessoa extremamente equilibrada emocionalmente falando e extremamente pacífica, paciente, porque ela aprendeu com o próprio Deus. Quando nós somos levados para o deserto, nós somos levados para sermos provados. Um soldado, quando ele é convocado para uma guerra, ele passa por um treinamento. Um treinamento para que quando ele chegar na guerra, ele possa estar preparado, capacitado para pelejar naquela guerra. E nós somos soldados de Cristo. E é por isso que Deus nos leva para o deserto, para que nós sejamos provados por Ele. Ali nós enfrentamos o silêncio de Deus. O silêncio de Deus para o crente é algo terrível. Porque você ora, você chora, você clama, você busca, e Deus ali, em silêncio, sem nos dar resposta. Glória a Deus. E muitas vezes, quando nós já estamos bem provados, nós conseguimos perceber que de vez em quando, lá no meio do deserto, lá no silêncio de Deus, Deus chega, fala uma coisinha para nós e se cala novamente. Aí depois ele fala mais uma coisinha, ele se cala novamente. E quando a gente já tem experiência no deserto, a gente consegue identificar essas coisas com excelência. E você já sabe que Deus está em silêncio, mas Ele não te abandonou. É normal, quando nós começamos a nossa trajetória no deserto, que nós não temos muita experiência de como caminhar pelo deserto, nós acharmos que Deus nos esqueceu, que Deus não está ouvindo as nossas orações. Isso acontece muito quando nós atingimos o ápice da tribulação. Chega um momento que você percebe que os seus limites esgotaram, suas forças acabaram, e você começa a pensar que Deus te abandonou. E Deus não abandona os seus filhos. Depois, lá na frente, a gente começa a entender como foi que a gente conseguiu sair daquilo. Quando as nossas forças se acabam, os nossos limites se encerram, que nós achamos que Deus nos abandonou, é exatamente nestes momentos que Deus, Ele nos toma pela mão
e nos carrega em seus braços. E aí, quando você vence aquela luta, você não sabe por que você venceu. Muitas vezes a pessoa não usa de sabedoria e fica achando, Deus me esqueceu e mesmo assim eu consegui sair. Não, meu filho, Deus não te esqueceu, você saiu de onde você estava, porque Deus te tomou pelos braços e te carregou em seus braços. Porque suas forças já haviam sido esgotadas, os seus limites, e Deus age. Deus costuma agir no impossível, quando as nossas forças se acabam, os nossos limites se encerram. Isso é caminhar pelo deserto. Isso aqui vai produzir em nós fé e paciência. Paulo diz aqui no versículo 4, Romanos, capítulo 5, versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Olha só. A paciência produz em nós a experiência, e a experiência produz a esperança. Como assim, irmão? Muito simples. Quando você já é uma pessoa experiente no deserto, você sabe que ali você está crescendo em graça e em fé. E a fé produz a paciência. A paciência produz a experiência no deserto. E a experiência, a esperança. Você está ali, aos olhos humanos, é impossível que você saia daquela situação, mas você tem a esperança em Deus. Você colocou a sua fé, você colocou a sua esperança em Deus, e você sabe que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai te tomar pela mão e vai te colocar em um alto lugar. Ele vai te dar vitória. É quando você termina de cruzar o deserto, quando você sair lá do outro lado com a sua vitória na mão, você vai sair cheio de fé, cheio de paciência, experiência. Você vai ser uma pessoa mais santa, mais temente a Deus, porque agora você conheceu a Deus de verdade. Você absorveu de Deus características de um Deus que é santo, justo, sem mácula. Então, você absorve características do tipo, que nós chamamos de virtudes. Fé, muito mais fé. Amor e caridade. Benignidade. Justiça, santificação e tantas outras virtudes que nós só conseguimos quando nós somos levados para o deserto. Glória a Deus. Voltando lá para Tiago, no capítulo 1 e versículo 4, Deus diz assim, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar
em coisa alguma. Então veja que a paciência, ela produz em nós a perfeição. É lógico que isso aqui é um conjunto, né? É um conjunto de virtudes que, quando nós absorvemos essas virtudes, elas irão produzir em nós perfeição, até você chegar ao que nós chamamos de glória a Deus, Jesus. Estatuto de varão, estatura de varão perfeito. Então, você só vai conseguir atingir esta meta quando você for uma crente experiente no deserto. Glória a Deus. Mas aí você pode estar pensando assim, mas isso aí é impossível para mim. E quem foi que disse que eu estou falando aqui de coisa natural? Eu não estou tratando aqui de algo natural, humano. Eu estou falando de coisas sobrenaturais, espirituais, que o homem comum, o crente comum não consegue entender, porque ele nunca vivenciou isso na prática. Mas existem pessoas, e não são poucas, que experimentaram isso aqui e que são santas e que atingiram a estatura de varão perfeito. Mas se você ainda não tem fé suficiente para buscar a Deus na oração, no jejum, se aprofundando da palavra, Deus nos dá a resposta para isso também. Veja aqui no versículo 5, olha só o que é que o Senhor Jesus, o que é que Deus fala no versículo 5, Tiago capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, olha só o que é que Deus está falando. Se alguém tem uma fé pequena e ele percebe que precisa de fé, peça a Deus, né? Lembra que uma vez os apóstolos, eles estavam ouvindo Jesus falar com eles, Jesus falando acerca do perdão, e quando Jesus terminou de explicar, eles perceberam que com o nível de fé que eles tinham, seria impossível que eles conseguissem fazer aquilo que Jesus estava mandando. Então foi o que eles fizeram, eles usaram de sabedoria. Eles pediram a Ele que acrescentasse a eles fé. E você pode fazer a mesma coisa agora. Você pode pedir a Deus mais fé, que Deus acrescente a sua fé, para você crescer em fé, em graça e em fé. E aí você vai começar a entender essas coisas que eu estou falando aqui. Veja que no versículo 6 ele diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Glória a Deus. Olha só, irmãos, a gente deve pedir, mas pedir com fé, sem duvidar.
Porque a dúvida, ela é um empecilho na vida do crente. Nós não podemos duvidar daquilo que nós estamos pedindo para Deus. Glória a Jesus. Porque quando a gente duvida, a gente transmite uma mensagem para Deus. Qual é a mensagem que você está transmitindo para Deus? Você está dizendo assim: Deus, eu não creio que o Senhor tem poder para solucionar este problema. É essa a mensagem que você passa para Deus. Por conta disso, a sua dúvida vai aniquilar aquilo que você está pedindo para o Senhor. Detalhe: pedir a Deus algo é você pedir algo que está dentro da vontade de Deus, que está de acordo com a sua palavra. Não é sair por aí pedindo qualquer coisa, não. E o contexto que nós estamos falando aqui é você pedir a Deus fé. Glória a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa de muita fé. E não pode haver dúvidas. Lembra que Pedro, ele estava caminhando por cima das águas, caminhando como se estivesse andando em terra seca. E aí começou a vir um vento forte. E ele teve medo. E quando ele teve medo, ele duvidou. E quando ele duvidou, ele começou a afundar. Então preste atenção. Muitas vezes o medo, ele acaba causando dúvida na pessoa. E aí Deus não opera. Está entendendo? Glória a Deus. Você não deve ter medo do problema que você está enfrentando. Seja ele um problema no casamento, um problema com um filho drogado, uma filha, seja uma enfermidade que o médico já lhe desenganou. Você tem que confiar em Deus de todo o seu coração e ter a plena certeza no seu coração de que o Deus que você serve, ele tem poder para solucionar aquele problema, para curar aquela enfermidade que está te matando. Quando você tem medo da morte, e isso acontece muito quando a gente é submetido a uma enfermidade maligna, como por exemplo um câncer, que você recebe o diagnóstico do médico e o médico diz que não tem mais jeito, você é tentado a duvidar de Deus por conta muitas vezes do medo de morrer. Então nesses momentos você deve colocar a sua fé em Deus. O médico está falando que não tem mais jeito, mas o Senhor Jesus diz assim: se creres, verás a minha glória. Ele olhou para um homem e disse assim: tão somente creres. Tudo é possível ao que crê. E detalhe: se você estiver sendo provado por Deus, Deus vai esticar esse prazo desta cura. Preste atenção. Você tem que colocar a sua confiança total no Senhor Jesus. Porque as circunstâncias, quando elas vêm, elas não vêm favoráveis a nós. Elas vêm como uma tempestade que vem destroçando tudo. Mas o crente tem que ser como uma palmeira. Vem a tempestade, ela se abaixa, mas quando a tempestade passa, ela se levanta de novo e canta vitória. Então que estas palavras, elas sirvam de reflexão para a tua vida. Deus te abençoe. Fique com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa teu like, posta teu comentário aí embaixo, compartilha esse vídeo com os teus amigos. Amém? Glória a Deus.